Uma casa de apostas feita por paranaenses para paranaenses. A Betplay Paraná chegou para te entregar as melhores odds, os melhores mercados e, óbvio, muito Atlético Paranaense. Espero você lá pra gente poder se divertir junto. Salve, 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 rapaziada. Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Vamos falar sobre esse processo de mudança de técnico, porque eu acho que é um momento para se refletir ao natural, né? É um momento pra gente repensar muita coisa ao natural. Quando você muda um técnico, significa que sua temporada não tá acontecendo da maneira que você gostaria. Quando você muda um técnico, significa que sua temporada ela não tá sendo. Não tá tendo os resultados que você gostaria. E você opta até por uma ruptura de um profissional que você escolheu. Então, se você demite um técnico e acha que tá tudo certo a partir de agora, o processo ele tá sendo insuficiente, né? O processo ele é interminado, podemos dizer assim. Então acho que é o momento para se refletir tudo o que foi feito em 2025, que era para ser um ano de reconstrução. E a gente chega no meio do ano com uma perspectiva muito ruim em relação a ter construído algo. O Atlético não tem identidade de jogo, o Atlético não tem uma cara, o Atlético não tem conteúdo tático, o Atlético tem bons jogadores. Eu acho que se tem algo que a gente pode reconhecer, e pelo menos eu bato na tecla, é que o trabalho do setor de scout foi positivo, trazendo tanto dos mais experientes quanto dos mais jovens bons jogadores. O elenco do Atlético, com Isaac, com Tevez, com Falcão, com Abraão, com João Cruz, com Zapelli, com Esquivel, se acontecer ao natural do Atlético subir, é um elenco de futuro. É um elenco que, esses jogadores bem lapidados, bem desenvolvidos, podem dar uma resposta muito legal em algo que é muito importante para o clube, que é essa necessidade de revelar. Só que, quando a gente reconhece que algo deu errado, só que, quando a gente entende que algo não funcionou, só que, quando a gente entende que o processo não deu certo, a gente precisa reavaliar o processo. E a gente sabe que o Petralha é um grandioso centralizador no Clube Atlético Paranaense. A gente sabe que o Petralha é um grandioso profissional ali na questão da gestão, mas tudo é com o Petralha. Todas as decisões são com o Petralha. Eu fui apurar a situação do novo técnico e, cara, assim, tá na mão do Petralha. Pode ter sugestão. O Petralha, em muitos momentos, pergunta pro setor técnico, que aí vai scout, análise de desempenho, enfim. Mas no final das contas, quem bate o martelo é o Petralha. E assim, quem sou eu pra falar o que o Petralha tem que fazer ou não? Mas não deveria ser um presidente que, com todo respeito, não tem uma formação técnica de futebol a escolher o próximo técnico do Clube Atlético Paranaense. Não é à toa que a gente tá há 40 anos sem um técnico durante uma temporada, pelo menos. Não é à toa que é um dos clubes que mais troca de técnico no Brasil. A escolha de um técnico precisa ser uma escolha embasada, científica, justificada. Quais são os critérios para o Petralha escolher? O que o Petralha acha do time marcar pressão ou marcar em bloco médio? O que acha do time, marcar por encaixe ou marcar mais zonal? O time tem que jogar em transição? O time tem que jogar em ataques mais posicionais? Assim, eu tenho a teoria que eu acho que ninguém consegue gerir o Atlético melhor que o Petralha. Mas se o Atlético hoje não tem um profissional para tomar decisões técnicas melhor do que o Mário Celso Petralha, acho que é para demitir todo mundo e reavaliar muita coisa dentro do Clube Atlético Paranaense. É um processo falho. Nenhum clube deveria ter o presidente batendo martelo. A área de mercado, a área de análise de desempenho, a área técnica, a área que vai falar de futebol, que deveria escolher esse profissional. Então, assim, o Atlético ele começa a errar o treinador antes do treinador chegar. O Atlético começa a errar o treinador antes do treinador acontecer. Eu vou insistir nisso. O Atlético, quando tiver um processo melhor definido de como escolher o treinador, eu acho que as coisas elas vão acontecer de forma menos aleatória. Thiago Nunes, aleatório. Filipão, aleatório. O próprio Antônio Oliveira, aleatório. Os cases de sucesso do Atlético não são pensados.
Assim, eu enxergo muito a necessidade de um diretor técnico. Eu entendo o torcedor do Atlético que não quer o Paulo Autuori. Mas alguém para ser o responsável dentro do departamento de futebol a se pensar futebol. A se debater futebol, a se conversar futebol. A gente já entende que financeiramente o Atlético é um time que não prioriza o futebol. Se a gente não tiver essa ordem de prioridade dentro, pelo menos, da estrutura do clube, no sentido de ter profissionais ali focados nisso, ferrou. De verdade. Porque se a gente ficar ouvindo conselheiro, tem conselheiro que, porra, vai sugerir o Thiago Nunes porque ele ama o Thiago Nunes, porque o Thiago Nunes deu a maior alegria da vida dele ali, que foi ver o Atlético campeão. Esse cara, ele vai estar se baseando muito mais no fato de, porra, o Thiago ter vivido uma história muito legal à frente do Atlético do que propriamente dito vai estar se baseando no detalhe técnico da coisa. Ou o cara que, pô, viu um bom trabalho do Pepa e acredita que o Pepa é um bom nome. Sabe? Ser sucesso de gestão é também ter gestão esportiva. Ser sucesso de gestão é também ter noção que cada decisão tem um efeito borboleta gigante. Cada decisão tem um efeito borboleta do tamanho do mundo. Do tamanho do mundo. Então isso precisa ser muito refletido, gente. Muito refletido. Quando a gente fala que a troca de treinador era necessária, mas não é um passo de tudo que a gente tem que andar, é nesse tipo de processo que centraliza num profissional que é de qualidade, eu não tô questionando isso, mas não era pra centralizar. A gente tem jogo importante na quinta, a gente tem jogo importante semana que vem. E o que mais me preocupa são os critérios para a escolha do próximo técnico. O que mais me preocupa é o critério da escolha do que vem pela frente. A impressão que dá é que o Atlético erra de treinador porque o Atlético erra. Porque se quisesse acertar, não estaria fazendo da maneira que tá fazendo. A escolha do próximo técnico assusta porque o processo é mal desenvolvido. Sabe? Eu tenho certeza que se o Atlético tivesse convicção que o Barbieri era o técnico ideal, ou seja, um jogo mais posicional, um jogo de mais construção, um jogo de mais posse de protagonismo, que foi isso que o Barbieri chegou a entregar, cara, a gente já teria o técnico definido. Ficaria muito claro quem seria o técnico do Atlético. A gente só tá falando de Lisca, ou de Pesolano, ou de Pepa, ou de Antônio, porque não é uma escolha técnica. A gente tá falando desses caras porque é uma escolha pessoal, uma escolha pouco racional. Acho que você tem algo pra falar isso. Uma escolha pouco racional. E entre razões e emoções, bicho, eu acho que um diretor, um presidente, um cara que representa tanta gente como o Petralha representa, ele precisa ser mais racional do que emocional. É que o Petralha exagera. O Petralha é o coração de gelo, mas precisa ser mais racional. Valeu, pessoal? Tamo junto, Horácio.